noite, bom dia, boa tarde. Que bom que você está aqui novamente. Vou trazer uma mensagem rápida. Vou procurar ser sucinto nessa mensagem, que fala a história de Caim e Abel. Você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver a história de Caim e Abel? Isso aí não tem nada a ver com a minha realidade, não tem nada a ver com a minha vida. Mas a gente vai trazer algumas lições para que a gente possa entender um pouquinho dessa história, né? Primeiro aqui Jesus ele nos ensinou que essa história tem mais a ver conosco do que nós imaginamos. Por quê? Quando nós iramos contra alguém, quando nós desejamos o mal daquela pessoa, quando nós temos inveja de alguém, já a Bíblia diz que aquilo que nós pensamos nós já cometemos o pecado. Então a gente vê que aquilo que já entrou no nosso coração já se tornou-se pecado. Então você pode estar lendo o texto que está lá em Gênesis, capítulo de número 4. Diz assim, quem era Caim e quem era Abel? Adão e Eva, eles são o primeiro homem e a primeira mulher que foi criado por Deus. E eles foram expulsos ali do jardim do Éden. Tá? Eu vou estar olhando um pouco para o lado aqui, que aqui está os textos que eu vou estar mencionando aqui para vocês. Então, eles são o primeiro homem e a primeira mulher. E Eva concebeu primeiro a Caim, que foi seu filho mais velho, e depois teve Abel. Abel ele dedicava tempo às ovelhas, que ele era pastor de ovelhas. E Caim ele era um agricultor. Nós conhecemos aqui a história. Daí, para a gente entender aqui a morte de Caim. A Bíblia diz que um certo dia ofereceu a Deus um dos seus produtos, né? Caim ofereceu da agricultura a Deus. E Abel ofereceu o melhor que ele tinha, que foi o cordeirinho. Então a Bíblia diz que Deus agradou da oferta de Abel, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Ele não se agradou. Se você pegar o texto no original, Caim está querendo dizer que ele entregou uma oferta de favor a Deus. E Deus não precisa do nosso favor. Ele entregou uma oferta de qualquer forma a Deus. E Abel ofereceu das suas primícias o que ele tinha de melhor para Deus. Então Deus aqui, Caim ele ficou furioso, ele teve inveja do irmão. E Deus tentou conversar com Caim dizendo o seguinte, olha só, por que você está com raiva? Por que você está carrancudo, né? Com a cara fechada, bravo desse jeito? Se tivesse feito o que é certo, você não estaria sorrindo, você não estaria bem, você não estaria com a consciência limpa. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera, que estamos lendo na versão, na linguagem de hoje. Ele diz assim, quer dominá-lo, mas você não pode vencê-lo. Então Caim, ele tinha feito de qualquer jeito, não era uma oferta de coração que ele entregou a Deus. Daí depois que Caim ouviu essas coisas, olha o que ele fez, ele não se arrependeu, ele não aceitou a correção. E ele ouviu isso e ele convida o irmão para ir com ele até o campo. E o irmão vai, né, até o campo com ele. E ele convidou o irmão para ir até o campo e lá ele matou o irmão. Daí Deus ele pergunta o seguinte para Caim, olha só, por que você fez isso, Caim? O seu irmão da terra clama a mim por vingança. Ele estava querendo dizer, por que você fez isso com o seu irmão? Não tinha necessidade. Bastava você se arrepender dos seus pecados. Você não precisava cometer esse tipo de atrocidade. Daí fala, de agora em diante você não colherá mais nada da terra e você irá andar errante pelo mundo. Daí a resposta de Caim, não vou poder suportar este castigo, porque quem me encontrar vai matar com certeza.
E no Gênesis capítulo 4, verso 15 diz assim: isso não vai acontecer, porque se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Então Deus, ele ainda, com a sua infinita misericórdia, livrou Caim da morte. Em seguida, Deus lhe colocou um sinal para que se alguém o encontrasse, não o matasse. A Bíblia não fala qual é esse sinal, tá bom? Então eu não vou conjecturar isso aqui. Caim saiu da presença do Senhor e foi morar em Nod, que é localizado no leste do Jardim do Éden. Bom, então por que Deus rejeitou a oferta de Caim e por que Deus aceitou a oferta de Abel? Então há muitas especulações, há muitas conjecturas a respeito disso. Então nós vamos listar algumas aqui. Primeiro, Deus ele agradou mais a oferta de Abel porque ele tem clara preferência pelo sacrifício da carne e sangue do que de frutas e verduras. Isso é uma conjectura, tá? O sangue seria o elemento reconciliador entre o homem, ele e o homem, porque nós sabemos que o perdão, a remissão de pecados é pelo derramamento de sangue, e Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, foi através do sangue dele que nós fomos perdoados. Segundo Abel, foi exatamente o que Deus pediu em oposição a Caim, que inventou algo de sua própria cabeça. Por mais que ele era agricultor, ele teria que fazer um sacrifício a Deus também, e Caim fez aquilo que ele achou certo, e Abel fez o que Deus pediu. Segundo aqui, a relação entre Deus não tem a ver com o sacrifício, mas com o caráter dos dois homens, que é o que eu mais falo aqui. De acordo com 1 João, Caim sempre foi malvado, e isso justificaria a rejeição que sofreu. Então Caim ele já havia pecado nele, já era um homem que não fazia as coisas conforme Deus pedia, e Deus rejeitou por causa de quem era Caim, por causa do pecado dele. Outra coisa que a relação de Deus se justifica pela postura do coração de cada um dos irmãos na hora do sacrifício. Abel agiu com fé, nós vemos isso em Hebreus 11:4, ao passo que Caim não estava acreditando no significado do seu sacrifício. Então Abel ele fez aquilo com fé, aquilo que Deus pediu, ele agiu. E Caim não. Caim ele rejeitou. Outra coisa aqui, Deus preferiu Abel porque ele escolheu as primícias, ou melhor, o que tinha para oferecer, enquanto Caim não. Então aqui existem essas hipóteses, essas conjecturas. A que eu mais falo aqui é Caim, ele já era um homem que estava afastado dos planos e dos projetos de Deus. Ele quis fazer de qualquer jeito uma oferta de favor. Deus não precisa do nosso favor, Deus não precisa do nosso dinheiro, e ele fez de qualquer jeito. Toma isso aqui. Já Abel, ele fez o que ele tinha de melhor para Deus. Então algumas lições que nós extraímos aqui, Em 1 João 3, do 11 ao 12 diz assim: porque esta é a mensagem que ouvis desde o princípio, que vos amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno ao matar o seu irmão, e por causa do que o matou, porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Então ele já responde aqui: por que Caim matou seu irmão Abel? Porque as obras dele eram más, ele era um homem mau, tá? E Abel era justo. Muitas vezes a gente não entende os motivos de perseguição que passamos, os problemas que passamos no dia a dia. Às vezes você tem passado por momentos difíceis no seu trabalho, dentro da sua casa, enfim, que você não entende, E existem muitos Caíns tentando nos devorar. O diabo ele está tentando nos destruir, ele usa pessoas para isso. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo usa pessoas, ele usa o ladrão, ele usa as pessoas para tentar roubar a nossa alegria. E aqui foi o que Caim fez. Ele não aceitou, ele teve inveja, ele teve ciúme do irmão, e ele resolveu fazer isso com o irmão. Em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz bem assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem
correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas por meio de fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda falava. Então foi pela fé. Deus, ele não procura que nós, eu vou dar a quantidade tal para Deus. Quando nós falamos em melhor, aquilo que nós podemos entregar, que é o nosso tudo, a nossa vida, o nosso ser, os nossos sonhos, os nossos planos, é fazer conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida, é viver o melhor para Deus. Então ali Deus, ele até procurou aconselhar Caim, mas Caim, ele rejeitou a Deus. Muitas vezes nós rejeitamos. A gente vê outras pessoas e sente ciúmes, sente inveja. Podemos sentir isso porque o velho homem, muitas vezes, ele vem a falar. Mas eu quero dizer para você, deixe que o Espírito Santo entre no seu coração, que você possa olhar para Deus em toda e qualquer situação. Mas fulano de tal, ele é pecador, ele tem isso e aquilo, não importa. Você tem que fazer o seu melhor para Deus, viver o seu melhor, viver aquilo que Deus tem para você. Olha só, o assassinato depois de Jesus. Jesus, ele trouxe ainda muita luz para compreendermos como Deus enxerga o assassinato. E ele ensina o seguinte no seu sermão, vocês ouviram o que foi dito aos pais de vocês, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que irasse contra seu irmão será réu do juízo. E quem dizer que a seu irmão raca, será réu do juízo do sinédrio. E quem disser tolo, será réu do fogo do inferno. Então ali, ele já trouxe uma nova visão, que não era simplesmente você pegar lá um objeto e matar alguém, mas a partir do momento que aquilo entrar no seu coração e você se irar nesse sentido com o seu irmão, que é feito a imagem e semelhança de Deus, você já é réu no juízo. Então Deus, ele traz essa lição para a gente, né, para a gente não olhar para as pessoas dessa forma, mas olhar com uma visão de amor, olhar com os olhos de Deus. Eu sempre falo assim, que Cristo, quando ele viu uma multidão, ele sentiu compaixão pelaquela multidão. E ele viu que aquela multidão estava como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. E quando ele viu aquilo, ele foi lá e agiu. Ele curou, ele pregou, ele anunciou o Evangelho e as pessoas foram libertas. É isso que Deus, ele quer para nós. Quando nós olhamos para outras pessoas, independente da sua posição social, nós temos que evangelizar as pessoas mais carentes, mais pobres e as pessoas com uma classe mais alta. Nós não precisamos evangelizar? Sim, precisamos. Então, independente da posição social, eu preciso amar, eu preciso sentir compaixão, eu preciso ter empatia com as pessoas. É olhar nos olhos das pessoas e dizer, e ver o que se passa sobre elas, entendeu? Você conseguir entender aquela pessoa, independente de quem ela seja, é amar, é isso que Cristo fazia. Então, como nós podemos lidar com a ira? Esse sentimento de ira, né? Ele causou uma grande tragédia aí de um próprio irmão matar o outro irmão. E nós vemos aí essa situação que gerou por causa do pecado. Então todo ser humano é por natureza violento, ele é competitivo. Nós queremos ser melhores, nós queremos agir, sempre estar melhor que alguém. Muitas vezes não aceitamos que aquela pessoa seja superior. Não suportamos a ideia de vermos uma posição, né, e vivemos em posição inferior e sermos submissos muitas vezes. Isso é do ser humano. Como Caim, nós não conseguimos enxergar muitas vezes o outro sendo honrado por Deus, em detrimento da sua própria glória, né, de Deus. A pessoa sendo honrada, a pessoa sendo colocada numa posição maior. Então o conselho de Deus para nós continua sendo o mesmo. Cumpre a ti dominar o teu sentimento.
Eu sempre falo uma coisa que isso vem de livros que eu tenho lido sobre coaching, sobre programação neurolinguística, e a Bíblia ela deixa bem claro isso, que nós somos aquilo que nós pensamos, né? Então assim, os nossos pensamentos, eles vão gerar os nossos sentimentos. Se eu penso algo mal sobre alguma pessoa, aquilo vai virar um sentimento, e aquele sentimento ele pode produzir coisas ruins. Então sempre tenha pensamentos bons, porque Deus tem pensamentos bons para o nosso respeito. Então nós precisamos ter pensamentos bons. Então cumpre a você dominar o seu sentimento, pensamento, sentimento. E tendo feito isso, nós podemos viver como verdadeiros irmãos. Amém? Essa é uma mensagem rápida, uma mensagem curta, mas uma mensagem de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, que é rica, verdadeira e eficaz. Que o Senhor, Pai, continue abençoando a tua igreja, que nós possamos, ó Pai, seguir o exemplo, ó Pai, de não irar, de não pecar contra ti. E, ó Pai, seguir o exemplo de Abel, que ele fez o que ele tinha de melhor, ó Pai. Ele entregou uma oferta pela sua fé em Cristo Jesus. Ele fez, ó Pai, conforme o teu coração, Pai. Ó Pai, queremos estar, ó Pai, segundo o teu coração, independente de muitas pessoas que vão se levantar, independente de inveja, independente de outras coisas. Nós continuamos prosseguindo e olhando para o Senhor. Não olhando para o homem, mas olhando para o Senhor. Queremos somente a tua aprovação, ó Pai. Se o homem não nos aprovar, o Senhor nos aprovando, ó Pai, nós seguimos adiante. Que o Senhor, ó Pai, possa continuar abençoando a tua igreja, dê força para continuar, e que teu amor, a tua graça e a tua doce comunhão seja sobre cada vida, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Continue aí acessando o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos e fiquem com Deus. Até mais.